Alguma vez você já parou para pensar no que realmente acontece por trás de uma tempestade assustadora, de um furacão que parece não ter fim, ou de um tremor de terra capaz de mudar paisagens inteiras em poucos segundos? Quando vemos o céu se rasgar em flashes de luz ou sentimos o chão tremer sob nossos pés, a sensação é de que a natureza está fora de controle. Mas por trás de cada fenômeno extremo, existe uma explicação clara, baseada em leis bem conhecidas da física, da química e da geologia. Hoje, vamos fazer uma viagem fascinante ao coração dos desastres naturais para desvendar a ciência que governa esses eventos impressionantes. Ao longo desse percurso, vamos perceber que mesmo nos momentos mais violentos, a natureza está apenas seguindo regras fundamentais, transformando energia, matéria e movimento. A natureza, em sua forma mais extrema, é um verdadeiro espetáculo científico em ação. Vamos começar essa jornada pelo interior do planeta, falando dos terremotos. Imagine que a crosta terrestre não é uma peça única e rígida, mas sim um enorme quebra-cabeça, formado por gigantescas placas tectônicas. Essas placas flutuam lentamente sobre uma camada mais quente e parcialmente sólida do manto terrestre. O movimento delas é quase imperceptível no dia a dia, avançando apenas alguns centímetros por ano, aproximadamente a velocidade de crescimento das nossas unhas. Em muitas regiões, essas placas deslizam suavemente umas pelas outras, liberando energia aos poucos. Em outras, no entanto, elas ficam presas devido ao atrito entre suas bordas. Mesmo presas, as forças internas da Terra continuam empurrando essas placas, fazendo com que a energia se acumule ao longo do tempo. Essa situação, ela é muito parecida com esticar um elástico. Enquanto você puxa, o elástico armazena energia potencial elástica. Quanto mais você estica, maior é a energia acumulada, até que chega um momento em que o material não aguenta mais a tensão e se rompe. No caso das placas tectônicas, quando a força acumulada supera o atrito que as mantém presas, ocorre um deslocamento súbito. As placas se movem bruscamente, liberando toda a energia acumulada de uma só vez. Essa energia se propaga pela Terra na forma de ondas sísmicas, que fazem o solo vibrar, e é exatamente isso que sentimos durante um terremoto. Essas ondas sísmicas se espalham em todas as direções a partir do ponto onde a energia foi liberada, de forma muito semelhante às ondas que se formam quando jogamos uma pedra em um lago calmo. A pedra representa o ponto de ruptura, chamado de foco ou hipocentro. E as ondas que se espalham pela água são análogas às ondas sísmicas que viajam pelo interior e pela superfície do planeta. A intensidade de um terremoto depende diretamente da quantidade de energia liberada nesse processo. Não há mistério. É pura física, uma conversão rápida de energia potencial acumulada em energia cinética e vibracional. Quando esse tipo de liberação de energia acontece no fundo do oceano, o efeito pode ser ainda mais devastador. Nesse caso, temos os maremotos, mais conhecidos como tsunamis. E o princípio físico é exatamente o mesmo, uma liberação súbita de energia devido ao movimento das placas tectônicas. A diferença é que, ao invés de apenas sacudir a crosta terrestre, o deslocamento brusco do fundo do mar empurra uma enorme coluna de água para cima ou para baixo. Essa massa colossal de água, sob a ação da gravidade, tenta voltar ao equilíbrio e acaba se espalhando em todas as direções, formando ondas gigantescas que atravessam oceanos inteiros. Em alto mar, essas ondas podem passar praticamente despercebidas, deslocando-se muito rápido, mas com alturas pequenas, às vezes de apenas alguns centímetros. O verdadeiro perigo surge quando essas ondas elas se aproximam da costa. À medida que a profundidade do oceano diminui, a base da onda começa a interagir com o fundo do mar, fazendo com que ela perca velocidade. Como a energia total precisa ser conservada, essa perda de velocidade se transforma em aumento de altura. Assim, a onda cresce rapidamente, transformando-se em uma parede de água, capaz de invadir cidades costeiras com força extrema. É como empurrar a água de uma banheira com a mão. No meio, a marola parece inofensiva, mas quando a água encontra a borda, o impacto é muito mais intenso. Agora vamos deixar o subsolo e subir para a atmosfera, para falar de furacões, tufões e ciclones. Apesar dos nomes diferentes, esses fenômenos são, essencialmente, a mesma coisa, e a diferença de nomenclatura está apenas na região do planeta onde eles se formam. Todos eles têm a mesma origem e seguem os mesmos princípios físicos. Tudo começa com água quente nos oceanos tropicais, geralmente com temperaturas acima de 26 graus Celsius. Essa água quente fornece a energia necessária para o desenvolvimento do sistema. O calor faz com que a água evapore com mais facilidade, formando grandes quantidades de vapor de água quente e úmido que sobem na atmosfera. À medida que esse vapor sobe, ele encontra regiões mais frias, esfria e se condensa, formando nuvens. Durante a condensação, ocorre a liberação de uma enorme quantidade de energia, chamada de calor latente de condensação. Essa energia aquece o ar ao redor,
tornando-o ainda mais leve e fazendo com que ele suba mais rapidamente. Esse processo cria uma região de baixa pressão próxima à superfície do oceano. O ar das regiões vizinhas, que estão sob maior pressão, começa então a se deslocar em direção a essa área de baixa pressão, tentando equilibrar o sistema. No entanto, devido à rotação da Terra, entra em cena o chamado efeito Coriolis. Esse efeito faz com que o ar em movimento não siga em linha reta, mas descreva trajetórias curvas. Como resultado, o ar começa a girar em torno do centro de baixa pressão, formando um grande vórtice. Quanto mais calor e umidade o sistema consegue extrair do oceano, mais energia ele ganha, e mais fortes se tornam os ventos, que podem atingir velocidades impressionantes. Um furacão funciona como um gigantesco motor térmico, transformando o calor do oceano em movimento de ar. As tempestades comuns, com raios e trovões, também são um exemplo impressionante de processos físicos em ação. Dentro de uma nuvem de tempestade chamada cumulonimbus, existe um verdadeiro caos de partículas. Gotas de água e cristais de gelo são carregados para cima e para baixo por correntes de ar extremamente fortes. Durante esse movimento intenso, essas partículas colidem constantemente umas com as outras. E nessas colisões, elétrons podem ser arrancados de algumas partículas e transferidos para outras, de maneira semelhante ao que acontece quando esfregamos um balão no cabelo. Com o tempo, ocorre uma separação de cargas elétricas dentro da nuvem. As partículas mais leves, que tendem a ficar com carga positiva, são levadas pelas correntes de ar para o topo da nuvem, enquanto as partículas mais pesadas, geralmente com carga negativa, se acumulam na parte inferior. A nuvem passa a funcionar como uma enorme bateria natural, com um polo positivo em cima e um polo negativo embaixo. A natureza, no entanto, não tolera desequilíbrios por muito tempo e sempre busca restabelecer o equilíbrio. Quando a diferença de potencial elétrico entre essas regiões se torna grande o suficiente, o ar, que normalmente funciona como um isolante elétrico, deixa de conseguir impedir a passagem de corrente. Ocorre então uma descarga elétrica extremamente intensa, que pode acontecer dentro da própria nuvem, entre nuvens diferentes ou entre a nuvem e o solo. Essa descarga é o que chamamos de raio. No caminho do raio, o ar é aquecido quase instantaneamente a temperaturas maiores do que as da superfície do Sol. Esse aquecimento provoca uma expansão súbita e violenta do ar, gerando uma onda de choque sonora. Essa onda é o trovão que ouvimos alguns segundos depois. Como a luz viaja muito mais rápido que o som, sempre vemos o raio antes de ouvir o trovão. Voltando novamente para o interior da Terra, vamos explorar os vulcões. No fundo do planeta, as temperaturas são tão altas que as rochas podem derreter, formando o magma. O magma não é apenas rocha líquida. Ele é uma mistura complexa de material derretido, cristais sólidos e gases dissolvidos, como vapor de água, dióxido de carbono e outros compostos, por ser menos denso que a rocha sólida ao seu redor. O magma tende a subir lentamente em direção à superfície, acumulando-se em reservatórios chamados de câmaras magmáticas. Os gases dissolvidos no magma estão sob pressões extremamente altas, semelhantes ao gás dentro de uma garrafa de refrigerante ainda fechada. Enquanto a garrafa está lacrada, o gás permanece dissolvido no líquido. Conforme o magma sobe em direção à superfície, a pressão ao seu redor diminui. Com isso, os gases começam a sair da solução, formando bolhas que se expandem rapidamente. Essa expansão dos gases é a principal força que impulsiona as erupções vulcânicas. Se o magma for mais fluido, ou seja, tiver baixa viscosidade, os gases conseguem escapar com relativa facilidade. Nesse caso, as erupções tendem a ser mais tranquilas, com rios de lava escorrendo pela superfície. Por outro lado, se o magma for muito viscoso, os gases ficam presos em seu interior. A pressão aumenta cada vez mais, até que o sistema não aguenta e ocorre uma explosão violenta. Essa explosão lança cinzas, fragmentos de rocha e gases a quilômetros de altura, afetando regiões inteiras. É um processo físico e químico ao mesmo tempo, uma descompressão explosiva causada pela liberação abrupta de gases. Por fim, vamos falar de um desastre menos imediato, mais silencioso, mas igualmente destrutivo. A chuva ácida. Diferente dos outros fenômenos, esse tem forte influência da atividade humana. Tudo começa com a queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, em usinas, indústrias e veículos. Esse processo libera diversos gases na atmosfera, entre eles o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Uma vez no ar, esses gases não permanecem inertes. Na atmosfera, eles reagem quimicamente com o oxigênio e com a água presente no vapor atmosférico, muitas vezes com a ajuda da luz solar. O dióxido de enxofre pode se transformar em ácido sulfúrico, enquanto os óxidos de nitrogênio dão origem ao ácido nítrico. Essas reações envolvem processos de oxidação
e hidratação. Os ácidos formados se dissolvem nas pequenas gotículas de água das nuvens. Assim, quando a chuva cai, ela já não é apenas água pura, mas uma solução ácida diluída. Essa chuva ácida pode causar inúmeros danos. Ela corrói monumentos, prédios e estátuas, especialmente os feitos de calcário e mármore. Prejudica plantações ao alterar a química do solo e pode tornar lagos e rios ácidos demais para a sobrevivência de peixes e outros organismos aquáticos. É um exemplo claro de como alterações na química da atmosfera podem gerar impactos ambientais graves ao longo do tempo, funcionando como um desastre em câmera lenta, como vimos ao longo dessa jornada. Por trás da fúria aparente da natureza, existem leis bem definidas da física e da química, trabalhando o tempo todo. Terremotos liberam energia acumulada. Furacões funcionam como motores de calor. Raios equilibram cargas elétricas e vulcões agem como gigantescas garrafas de refrigerante sob pressão. Compreender esses processos não diminui o respeito que devemos ter por esses fenômenos. Pelo contrário, amplia nossa admiração pelo planeta em que vivemos. Mostra como tudo está profundamente conectado, desde o núcleo incandescente da Terra até o topo da atmosfera. Espero que você tenha gostado dessa jornada científica. Se você aprendeu algo novo hoje, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.